O universo das relações humanas sempre exerceu um profundo fascínio sobre Carl Jung, pois cada vínculo que se forma carrega consigo projeções de conteúdos inconscientes da nossa psique. No encontro entre o narcisista e o empata, revela-se um complexo jogo de reflexos, onde um espelha a ferida e o outro expõe a carência. Dessa dinâmica nasce uma conexão que parece predestinada, mas que, na verdade, esconde uma armadilha sutil. A atração inicial provoca um vendaval emocional que, para o empata, se manifesta como um laço verdadeiro, enquanto para o narcisista representa uma chance de domínio. A partir desse ponto, instala-se um conflito silencioso, um campo de batalha invisível onde luz e sombra se enfrentam sem palavras. Ao observar esse embate, Jung nos lembra que tudo aquilo que reprimimos ganha força dentro de nós. E é justamente essa energia reprimida que se expressa nesse tipo de vínculo. O narcisista, incapaz de aceitar a própria vulnerabilidade, tenta subjugar justamente quem mais o ameaça em nível inconsciente. O empata, que possui a capacidade de enxergar além das máscaras. O empata, por sua vez, ao se permitir envolver, acaba reativando antigas dores ligadas à rejeição e ao desejo profundo de pertencimento. Assim se forma um espelho sombrio, no qual ambos são forçados a encarar aspectos ocultos de si mesmos. É nesse cenário que nasce o drama psicológico que iremos explorar. O empata, dotado de uma sensibilidade aguçada, acredita ter encontrado alguém que finalmente reconhece sua profundidade emocional. No entanto, esse reconhecimento não passa de uma encenação cuidadosamente construída, uma armadilha criada pela persona do narcisista. Essa identidade artificial encanta, envolve e seduz, oferecendo ao empata a sensação ilusória de completude. Porém, por trás desse brilho inicial, existe apenas um jogo calculado, frio e estratégico, onde cada gesto é pensado e cada palavra é medida. Jung já nos alertava sobre a persona, uma máscara social necessária, mas extremamente perigosa quando passa a ser confundida com o verdadeiro eu. Quando o narcisista percebe que sua fachada foi desvendada, inicia-se uma verdadeira tempestade interna. Não se trata apenas de perder o controle sobre o outro, mas de ser confrontado com a própria sombra exposta. Para quem depende da ilusão de perfeição, essa revelação é insuportável. O empata, enquanto sofre os efeitos da manipulação, também começa a despertar para sua própria força, percebendo que enxerga muito além do que o narcisista gostaria de revelar. É nesse choque que surge a possibilidade de transformação, mas também de intensos conflitos emocionais. Por isso, compreender esse processo é essencial para quem busca se libertar de vínculos tóxicos e entender as raízes profundas do sofrimento. A jornada que vamos percorrer ao longo deste roteiro não é apenas uma exposição do comportamento narcisista, mas também um chamado para que o empata reconheça e desperte sua verdadeira potência interior. A cada capítulo, vamos mergulhar nas dinâmicas ocultas, iluminando os jogos psicológicos que se desenrolam nos bastidores da alma. Prepare-se, pois esta é uma viagem ao inconsciente, onde Jung será nosso guia e a verdade, o nosso destino. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo capaz de transformar sua forma de compreender os relacionamentos. Quando empata e narcisista se encontram, parece existir uma força magnética que os atrai de maneira irresistível. Esse magnetismo, na realidade, é o encontro entre feridas que se complementam. De um lado, o anseio profundo de ser reconhecido. Do outro, a necessidade intensa de ser admirado. O empata percebe profundidade no olhar do narcisista, como se tivesse encontrado uma alma singular. O narcisista, por sua vez, enxerga no empata uma fonte inesgotável de energia emocional, pronta para ser explorada sem resistência.
Assim, a relação não nasce da harmonia, mas do choque entre carência e manipulação inconsciente. Para Jung, nada ocorre por acaso. Esses encontros acontecem porque ambos carregam conteúdos internos que precisam ser integrados. O empata traz consigo a ferida do não reconhecimento, tentando curá-la por meio da entrega e do amor incondicional. O narcisista vive na recusa da própria fragilidade, projetando uma imagem de força, controle e superioridade. A união dos dois ativa um ciclo no qual o empata acredita estar salvando o outro, quando, na verdade, está apenas alimentando a ferida alheia. Esse é o solo fértil da ilusão inicial, que rapidamente se transforma em um território de dor. No início, o narcisista assume a máscara perfeita, atento, carismático e aparentemente empático. O empata, sedento por reciprocidade genuína, sente-se finalmente visto e acolhido. Esse primeiro momento é tão intenso que se fixa como uma experiência quase espiritual, difícil de apagar da memória. É como se a vida tivesse entregue todas as respostas para suas buscas emocionais. No entanto, Jung advertia: quando algo parece perfeito demais, geralmente esconde a movimentação da sombra. E essa sombra, inevitavelmente, se manifestará trazendo confusão e sofrimento. O empata acredita ter encontrado alguém com quem pode revelar sua essência sem medo, mas essa abertura é justamente o que entrega ao narcisista as chaves do jogo. Ele observa, analisa e identifica as fragilidades do outro para mais tarde utilizá-las como instrumentos de controle psicológico. Enquanto isso, o empata segue acreditando na reciprocidade, sem perceber que a conexão foi construída sobre manipulação. Essa é a primeira grande armadilha: confundir tensão estratégica com amor verdadeiro. Esse equívoco será a origem das dores futuras. Esse encontro não ocorre apenas no plano individual, mas reflete uma necessidade coletiva de consciência. Muitos empatas representam a tentativa do inconsciente de trazer mais sensibilidade ao mundo, enquanto os narcisistas simbolizam a hipertrofia da persona social cada vez mais valorizada. Jung acreditava que esses encontros nos obrigam a confrontar não apenas o outro, mas também a nós mesmos. Assim, o destino que une empata e narcisista não é punição, mas uma oportunidade de revelação dolorosa, porém profundamente transformadora. O narcisista compreende o poder das aparências como poucos. Ele veste uma persona impecável, cuidadosamente moldada para encantar e seduzir, exatamente como Jung descreveu o papel da máscara social. No início da relação, essa persona é irrepreensível, repleta de atenção, cuidado e promessas de eternidade. O empata, ao se deparar com essa imagem, acredita ter encontrado a profundidade que sempre buscou. No entanto, não percebe que está diante de uma atuação ensaiada, cujo objetivo central é capturar sua confiança. Esse jogo de máscaras não é aleatório, mas executado com precisão quase cirúrgica. O narcisista observa atentamente o que o empata valoriza, quais palavras o tocam e quais gestos despertam emoções intensas. A cada movimento, ajusta sua atuação, tornando-se exatamente aquilo que o outro deseja enxergar. Para Jung, essa manipulação da persona é extremamente perigosa, pois quando confundida com o eu autêntico, cria uma ilusão difícil de desfazer. É nessa confusão que o empata se perde, acreditando no que vê. Com o tempo, a máscara começa a apresentar pequenas fissuras, comportamentos contraditórios surgem, reações exageradas aparecem, e o empata sente que algo não se encaixa. Contudo, a intensidade da fase inicial o leva a duvidar de si mesmo. A lembrança da conexão perfeita funciona como uma âncora, mantendo-o preso ao desejo de reviver aquele começo encantador. O narcisista, por sua vez, utiliza essas incoerências para desestabilizar,
fazendo o empata acreditar que o problema está dentro dele. Esse é o núcleo do jogo. Por sua natureza, o empata tende a justificar comportamentos e buscar explicações para as atitudes do outro. Assim, interpreta as falhas do narcisista como fragilidades humanas, acreditando que seu amor e compreensão podem curar. Mas nesse ponto a máscara já cumpriu seu papel: capturar o coração do empata e colocá-lo na posição de cuidador. Jung nos lembra que, ao projetarmos no outro aquilo que desejamos enxergar, nos tornamos vulneráveis a armadilhas perigosas. O narcisista se aproveita exatamente dessa projeção para manter o controle. Dessa forma, o jogo da máscara se revela como uma encenação que aprisiona o empata em uma ilusão de perfeição. Enquanto o empata acredita estar construindo uma relação verdadeira, na realidade, está sendo conduzido para um labirinto emocional. O impacto desse processo é profundo, pois atinge diretamente a essência do ser sensível. O que parecia amor transforma-se em uma prisão disfarçada de conexão, e quando a máscara finalmente cair, a dor da revelação será inevitável, marcando o início da desconstrução da ilusão. O empata, já envolvido pelo encanto inicial, passa a viver dentro de uma teia invisível, tecida por manipulações sutis e jogos emocionais. Essa teia não se constrói por imposições diretas, mas por pequenos gestos que, juntos, criam uma rede de dependência. O narcisista sustenta esse mecanismo por meio de elogios estrategicamente calculados, promessas projetadas para o futuro e demonstrações pontuais de afeto. Esses momentos funcionam como reforços emocionais que mantêm o empata preso à expectativa de reviver o início idealizado da relação. Assim, a teia vai se tornando cada vez mais firme. Dentro dessa engrenagem, instala-se a confusão emocional. O empata percebe que algo está fora do lugar, mas não consegue identificar com clareza o que está acontecendo. De um lado, surgem episódios de frieza, críticas veladas e afastamento emocional. Do outro, reaparecem gestos de carinho que reacendem a esperança. Esse vai e vem emocional constitui o núcleo da teia. Manter o empata suspenso entre dor e prazer, sem jamais permitir uma visão completa da realidade. Jung afirmava que o inconsciente se expressa por meio de símbolos, e essa alternância revela a presença de uma sombra ainda não reconhecida. O empata, por sua própria natureza, tenta compreender o outro, racionalizando atitudes que machucam e acreditando que sua entrega pode salvar o vínculo. Esse movimento fortalece ainda mais a teia, pois o narcisista percebe que tem ao lado alguém disposto a se anular. A cada concessão, o empata abdica de partes de sua própria essência, abrindo espaço para a manipulação. A teia, portanto, não atua apenas no campo emocional, mas também no psicológico, atingindo diretamente a identidade do empata. É um processo silencioso, porém profundamente destrutivo. Nesse estágio, o narcisista já não precisa sustentar a máscara perfeita. A própria teia garante sua posição de poder. O empata, sentindo-se desestabilizado, passa a buscar incessantemente a validação do outro. Isso alimenta ainda mais o ciclo tóxico, pois o narcisista oferece pequenas migalhas emocionais como se fossem grandes gestos de afeto. Essa dinâmica cria uma dependência que parece impossível de romper. Jung dizia que aquilo que recusamos enxergar acaba se tornando nosso destino. Aqui, essa verdade se manifesta com clareza. A teia invisível não é percebida de imediato, mas é sentida em cada dúvida, em cada ansiedade e na crescente sensação de perda de si mesmo. Mesmo desconfiado, o empata encontra dificuldade em romper os fios, pois teme perder aquilo que acredita ser amor. No entanto, quanto mais tempo permanece preso, mais árdua se torna a saída.
Nesse ponto, a relação deixa de ser uma escolha consciente e se transforma em uma prisão psíquica. Quando a consciência começa a emergir, o empata percebe que precisará confrontar a própria sombra para se libertar. O momento do espelho quebrado acontece quando o empata finalmente enxerga as fissuras na máscara do narcisista. Pequenos detalhes, contradições e comportamentos incoerentes tornam-se impossíveis de ignorar. Aquilo que antes parecia perfeito passa a revelar falhas evidentes. Sensível e intuitivo, o empata começa a perceber a verdade por trás da encenação. É como olhar para um espelho que se estilhaça, onde a imagem antes harmoniosa se fragmenta em partes desconexas. Essa percepção marca o início de uma clareza dolorosa. A ruptura do espelho não ocorre de forma súbita, mas gradual. Cada episódio de frieza, cada atitude egocêntrica e cada reação desproporcional abre novas rachaduras na ilusão. O empata, que antes justificava e compreendia, começa a questionar. Esse questionamento gera conflitos internos, pois reconhecer a manipulação significa também assumir sua própria participação no vínculo. Jung afirmava que encarar a sombra é doloroso, mas indispensável, e é nesse ponto que surge a sombra do empata. Sua tendência a se sacrificar além dos próprios limites. Quando essa incoerência se torna evidente, emerge uma mistura intensa de tristeza e raiva. Tristeza por ver ruir o que acreditava ser amor verdadeiro, e raiva por perceber que foi envolvido por um jogo manipulativo. Esse impacto emocional é profundo, pois abala as bases da relação. O narcisista, ao sentir sua máscara ameaçada, reage com ataques, acusações ou tentativas desesperadas de restaurar a ilusão. O jogo se torna mais visível e, por isso mesmo, mais doloroso. A disputa entre verdade e mentira se intensifica. O espelho quebrado revela não apenas o narcisista, mas também o empata diante de si mesmo. Ao olhar para as rachaduras, ele vê refletida sua própria ferida de aceitação e reconhecimento. É nesse ponto que a dor pode se converter em aprendizado. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. A quebra da ilusão força o empata a esse olhar interno, reconhecendo tanto sua força quanto suas fragilidades. Esse é o início de uma possível transformação, ainda que cercada por resistências internas. O espelho quebrado marca um ponto sem retorno. Não há mais como voltar à ilusão inicial. O empata passa a enxergar o que antes estava oculto, enquanto o narcisista, desmascarado, revela sua face mais agressiva. A partir desse momento, a relação entra em um estado de tensão permanente, onde a verdade insiste em emergir. É nesse terreno fragmentado que a jornada continua, exigindo coragem para enfrentar a dor e discernimento para não se perder nos jogos psicológicos. O despertar começa, mesmo em meio à escuridão. Quando o narcisista percebe que foi descoberto, sua reação é de fúria intensa, muitas vezes camuflada por estratégias sutis. Para ele, a exposição é insuportável, pois ameaça diretamente a imagem grandiosa que construiu. Ao notar que o empata enxerga suas contradições, o narcisista assume uma postura simultaneamente defensiva e ofensiva. Surgem explosões de raiva, manipulações mais agressivas e tentativas de humilhação. Essa ira não é dirigida apenas ao outro, mas à própria sombra revelada. As reações se manifestam de várias formas: acusações, inversão de culpa e chantagens emocionais. O narcisista projeta sua fragilidade no empata, acusando-o de frieza, insensibilidade ou egoísmo. O objetivo é confundir, deslocando a responsabilidade para quem ousou enxergar além da máscara. Jung dizia que aquilo que mais rejeitamos em nós mesmos tende a ser projetado no outro.
Assim, o empata passa a carregar acusações que pertencem, na verdade, ao próprio narcisista. Nesse estágio, ele se sente preso entre duas forças opostas. De um lado, a clareza de ter descoberto a verdade. Do outro, a pressão emocional da manipulação. Surgem dúvidas internas, levando-o a questionar se está exagerando ou sendo injusto. Essa confusão é exatamente o terreno onde a ira do narcisista opera. Ele alterna ataques com aparentes arrependimentos, criando um ciclo de tensão constante que mantém o empata emocionalmente instável. A fúria do narcisista não é apenas agressão, mas uma tentativa desesperada de restaurar o poder perdido. Incapaz de aceitar a perda do controle, ele intensifica suas estratégias. Desprezo silencioso, desvalorização contínua e até ameaças de abandono como forma de punição. O empata, fragilizado, sente medo de romper o vínculo, mesmo reconhecendo sua toxicidade. É nesse dilema que a batalha psicológica se aprofunda. O momento da descoberta transforma-se em um verdadeiro campo de guerra. O narcisista não mede esforços para desestabilizar o empata e preservar sua persona intacta. No entanto, quanto mais violento o ataque, mais evidente se torna a verdade. O empata, mesmo ferido, percebe que o comportamento do outro confirma suas intuições. Paradoxalmente, a ira do narcisista se transforma em uma revelação ainda mais clara. A partir desse ponto, o confronto se torna inevitável e o caminho da libertação começa a se desenhar. Após a explosão inicial, instala-se uma batalha psicológica intensa entre narcisista e empata. Esse confronto não ocorre apenas por palavras, mas por silêncios, energias e manipulações sutis. O empata, já desperto para a parte da verdade, tenta preservar sua lucidez, enquanto o narcisista utiliza todos os recursos para recuperar o controle. É um duelo invisível, onde cada gesto e cada ausência carregam significados ocultos. A tensão constante drena a energia emocional do empata. O narcisista intensifica suas táticas, alternando frieza extrema com demonstrações aparentes de afeto, criando uma montanha-russa emocional cujo objetivo é fragilizá-lo, até que volte a se submeter. Contudo, a consciência desperta não pode mais ser apagada. O empata sente a contradição em cada movimento e compreende que não se trata de amor, mas de dominação. Esse entendimento torna-se uma arma poderosa contra a manipulação. Ainda assim, a batalha é árdua. O empata enfrenta medo, insegurança e culpa por resistir. Muitas vezes, sente-se dividido entre o desejo de se libertar e a esperança de mudança. Essa ambivalência sustenta o jogo. Jung ensinava que somente ao integrar a própria sombra é possível libertar-se dela. Nesse processo, o empata precisa reconhecer sua tendência ao autossacrifício para então fortalecer-se e romper o ciclo. O narcisista, por sua vez, reage com agressividade crescente à resistência. O silêncio gelado, as comparações e o desprezo aberto surgem como armas. Paradoxalmente, cada ataque expõe ainda mais sua fragilidade interna. O empata começa a enxergar que, por trás da máscara de superioridade, existe um vazio incapaz de sustentar amor genuíno. Essa percepção fortalece sua determinação. Assim, a batalha psicológica transforma-se em um espaço de crescimento. A dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser revelação. O que antes era submissão converte-se em resistência silenciosa. O empata, ainda ferido, percebe que já não pode ser seduzido por promessas vazias. A guerra continua, mas a vitória começa a se delinear, não sobre o narcisista, mas sobre as ilusões que o mantinham aprisionado. Uma das armas mais eficazes do narcisista, quando percebe que está perdendo o controle, é o silêncio. Esse tratamento de gelo não representa ausência de comunicação, mas uma forma cruel de domínio psicológico.
O empata, habituado a oferecer atenção e cuidado, vivencia esse silêncio como uma rejeição devastadora. Emergem a angústia, a dúvida e a urgência por reconciliação. O narcisista sabe disso e utiliza essa estratégia para impor medo e insegurança. Esse silêncio não é passivo, mas ativo. Cada ausência de resposta, cada olhar evitado e cada gesto de indiferença são cuidadosamente calculados para punir o empata. A sensação é a de encarar um muro intransponível, onde nenhuma palavra parece suficiente. O empata sensível sente-se invisível, abandonado. Essa dor profunda reativa feridas antigas de rejeição, tornando o sofrimento ainda mais intenso. O narcisista, nesse estágio, alimenta-se do desespero emocional que provoca. No entanto, esse silêncio também cumpre outra função: revelar de forma ainda mais clara a verdadeira natureza da relação. O empata, mesmo atravessando a dor, começa a compreender que o amor verdadeiro não se manifesta através da indiferença. Jung afirmava que o inconsciente se comunica conosco por meio daquilo que nos machuca. E aqui é justamente a ferida que revela a verdade. Não existe troca genuína, apenas condução e controle. Essa constatação fere, mas é indispensável para o despertar. O silêncio, então, deixa de ser vivido como rejeição pessoal e passa a ser entendido como reflexo da incapacidade do narcisista de estabelecer um vínculo autêntico. A cada dia em que esse silêncio se estende, o empata se vê diante de uma escolha decisiva: continuar implorando por atenção ou começar a reconhecer o valor da própria voz. Esse momento marca uma virada profunda, pois obriga o empata a voltar-se para si mesmo. Em vez de buscar validação no outro, aprende gradualmente a oferecer a si o acolhimento que sempre esperou receber. O silêncio, que antes funcionava como instrumento de destruição emocional, transforma-se em um catalisador de autoconhecimento. Essa mudança começa a corroer o poder do narcisista. Assim, o silêncio ensurdecedor, apesar de cruel, acaba abrindo espaço para o despertar do empata. A ausência de palavras comunica mais do que qualquer discurso elaborado. Ela expõe a fragilidade de um vínculo sustentado pelo controle. O empata, antes prisioneiro da manipulação, passa a perceber que já não precisa mendigar migalhas de afeto. O vazio deixado pelo narcisista se converte em oportunidade de reencontro consigo mesmo. Nesse espaço de dor, germina a semente da libertação. Jung nos lembrava que a sombra é a parte de nós que rejeitamos, mas que insiste em se manifestar por meio de experiências dolorosas. O encontro entre empata e narcisista é uma expressão clara desse movimento psíquico. Ao vivenciar a manipulação e o abandono, o empata é forçado a encarar sua própria ferida de dependência emocional. Essa ferida o levou a acreditar que precisava salvar o outro para sentir-se digno de amor. O chamado da sombra surge, então, como um convite inevitável. O empata começa a perceber que sua entrega excessiva não era apenas generosidade, mas também uma tentativa inconsciente de validação. A sombra, nesse contexto, revela a necessidade de ser aceito a qualquer custo, mesmo sacrificando o próprio bem-estar. Essa revelação é dolorosa, mas profundamente libertadora. O narcisista, sem perceber, atua como espelho dessa vulnerabilidade. Jung dizia que aquilo que não é levado à consciência retorna como destino. Aqui, esse destino se manifesta na forma de um vínculo tóxico. Integrar a sombra exige coragem, pois implica reconhecer que parte do sofrimento foi alimentada por escolhas inconscientes. O empata não é culpado, mas precisa assumir responsabilidade por seus padrões emocionais. Essa autorresponsabilização
É o primeiro passo para romper o ciclo. Em vez de continuar tentando resgatar o narcisista, o empata passa a direcionar o olhar para si. Nesse movimento, a dor deixa de ser castigo e passa a ser sinal de crescimento. A sombra, então, assume o papel de mestra. O narcisista, por outro lado, permanece aprisionado à própria sombra, sem disposição para integrá-la. Ele rejeita sua fragilidade e a projeta nos outros, vivendo em constante fuga de si mesmo. Essa recusa em encarar a verdade o condena à repetição dos mesmos padrões. O empata, ao aceitar o chamado da sombra, descobre um caminho distinto, o da transformação interior. Essa diferença marca o ponto de ruptura entre os dois. Enquanto um se aprofunda na ilusão, o outro desperta para a consciência. Assim, o chamado da sombra não representa o fim, mas o início de um novo capítulo na vida do empata. O sofrimento vivido não se perde. Ele se transforma em sabedoria. A relação com o narcisista deixa de ser vista apenas como tragédia e passa a ser compreendida como um espelho que revelou feridas profundas. Jung afirmava que a luz só pode surgir quando reconhecemos a escuridão. Ao atender esse chamado, o empata dá o primeiro passo para converter dor em força e aprisionamento em liberdade interior. Chega o momento em que o empata entende que não pode mais permanecer preso ao ciclo de manipulação. O encantamento inicial se dissipou e a verdade tornou-se clara demais para ser ignorada. Esse é o rompimento do feitiço, o instante em que a consciência supera a ilusão. Embora ainda existam dor e apego, nasce também uma nova determinação. O empata compreende que a única forma de se salvar é cortar os fios que o mantêm preso. Esse rompimento não é suave, pois o vínculo foi intenso e carregado de promessas. Ele precisa lutar contra sua própria tendência de justificar o comportamento do narcisista. Cada lembrança da fase inicial de idealização surge como tentação de retorno. Mas agora há uma diferença essencial. O empata já não pode mais ser enganado. A máscara caiu, o espelho se partiu, e o silêncio revelou a verdade. O feitiço perdeu sua força, mesmo que ainda tente se sustentar. O narcisista, ao perceber essa libertação, reage com novas tentativas de controle. Pode reaparecer o bombardeio de amor, repleto de promessas de mudança, ou ataques ainda mais agressivos. Essa oscilação é desesperada, pois representa a perda de domínio. Para o empata, porém, não há mais retorno. O feitiço foi quebrado e a consciência tornou-se um escudo contra as ilusões. O que antes era submissão transforma-se em uma resistência silenciosa e firme. Esse processo exige força interior. O empata precisa aprender a suportar a ausência daquele que antes parecia indispensável. O vazio que surge não representa fracasso, mas um espaço de cura. É dentro desse silêncio que novas possibilidades começam a nascer. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. Ao encarar o vazio, o empata abre caminho para sua própria luz. O rompimento do feitiço é, portanto, um ato de coragem e autodescoberta. A relação com o narcisista deixa de ser prisão e se transforma em aprendizado. A ferida ainda existe, mas agora se converte em fonte de sabedoria. O empata descobre que a libertação não vem do outro, mas de si mesmo. Ao soltar as correntes invisíveis, reencontra sua própria essência. Esse é o verdadeiro ponto de virada. A dor cede lugar à força, e a submissão se transforma em liberdade. Enquanto o empata inicia seu processo de libertação, o narcisista se depara com o vazio que sempre tentou evitar. Sem a energia emocional do empata, ele sente essa ausência como um abismo. No entanto, em vez de refletir, busca rapidamente uma nova fonte para preencher o espaço. Esse comportamento revela sua incapacidade de sustentar vínculos autênticos. O vazio do narcisista não é momentâneo, mas estrutural.
fruto da recusa em encarar a própria fragilidade. Esse vazio o persegue constantemente. O empata, ao observar de fora, compreende que jamais poderia ter preenchido essa lacuna. Por mais amor que tenha oferecido, o vazio interno do narcisista permaneceu intacto. Não se tratava de falta de afeto externo, mas da recusa em olhar para dentro. Jung afirmava que quem não olha para si permanece prisioneiro da ilusão. O narcisista, ao fugir de sua sombra, condena-se a buscar eternamente no outro aquilo que só poderia encontrar em si mesmo. Esse vazio explica a intensidade de suas manipulações. Cada ataque, cada máscara e cada silêncio são tentativas desesperadas de sustentar a ilusão de completude. Sem o empata, o narcisista sente a ameaça do colapso interno, mas em vez de aprender com a perda, rapidamente procura outra vítima. A repetição revela que o vazio não é enfrentado, apenas deslocado. A roda gira, mas a essência permanece estagnada. O empata, por sua vez, desperta para essa verdade e se liberta do ciclo, e assim os caminhos se separam. A diferença entre eles torna-se evidente. Enquanto o narcisista se perde em uma busca sem fim, o empata aprende a converter a própria dor em amadurecimento. Essa diferença evidencia o contraste entre negar e acolher a própria sombra. O vazio do narcisista se aprofunda cada vez mais, porque ele insiste em rejeitar a própria humanidade. O empata, por sua vez, compreende que atravessar a dor é o único caminho para superá-la. Assim, as trajetórias se separam de forma definitiva. O vazio do narcisista, no fim das contas, transforma-se em sua prisão permanente. Sem coragem para encarar a si mesmo, ele segue dependente de novas máscaras e de novos alvos. O empata, ao perceber isso, sente alívio. Nada teria sido capaz de alterar esse desfecho. Essa compreensão traz serenidade e fortalece a escolha de seguir adiante. A relação tóxica, antes fonte de sofrimento, passa a ser lembrada como aprendizado. E o empata, livre das amarras, finalmente pode escrever uma nova história. Após tanto padecimento, o empata desperta para sua força essencial. Ele entende que sua sensibilidade, antes usada contra ele, é na verdade um dom valioso. Esse despertar não acontece por encanto, mas nasce da dor, da reflexão e do autoconhecimento. O empata começa a perceber que já não precisa provar seu valor através do outro. Pelo contrário, encontra dentro de si o amor e a validação que buscava externamente. Esse é o começo de uma nova jornada interior. Esse despertar vem acompanhado de alívio e lucidez. O empata passa a identificar padrões repetitivos, reconhecendo que sua entrega excessiva tinha origem em feridas emocionais antigas. Ao ganhar consciência, deixa de ser vulnerável às mesmas manipulações. A sensibilidade se transforma em discernimento, permitindo distinguir cuidado genuíno de controle disfarçado. Jung afirmava que o processo de individuação exige reconhecer quem realmente somos. Agora, o empata avança com passos firmes nessa direção. Nesse estágio, a dor começa a perder seu caráter destrutivo e assume um papel construtivo. O empata compreende que cada lágrima foi um convite para olhar para dentro. Essa mudança de perspectiva é essencial. A vítima se transforma em aprendiz e o sofrimento em sabedoria. Já não há espaço para a submissão, pois o empata reconhece que merece vínculos baseados em reciprocidade e respeito. Esse despertar não apaga as feridas, mas ressignifica cada uma delas. O empata inicia a reconstrução de sua identidade com mais solidez. Descobre que pode estabelecer limites sem abandonar sua essência amorosa. Aprende que amar não é se anular, mas compartilhar sem abrir mão de si. Essa compreensão o liberta das correntes invisíveis que o mantinham preso ao narcisista.
Ao integrar sua sombra, o empata encontra equilíbrio entre oferecer e receber. Nesse ponto, sua sensibilidade se converte em força e sua fragilidade passa a ser fonte de poder interior. Assim, o despertar do empata marca uma profunda transformação. O vínculo tóxico perde a capacidade de definir quem ele é. O que antes parecia uma tragédia revela-se como uma iniciação psicológica profunda. Jung dizia que a alma necessita de experiências dolorosas para evoluir. Aqui, essa verdade se confirma. O empata desperta para sua essência luminosa e descobre que pode, enfim, viver relações saudáveis, livres do peso da manipulação. Com o despertar consolidado, o empata inicia uma mudança interior profunda. Passa a cultivar hábitos que fortalecem sua mente e sua alma, afastando-se de antigos padrões. Essa transformação não é apenas emocional, mas também espiritual, pois envolve um reencontro com a própria essência. O empata percebe que não precisa mais buscar fora aquilo que sempre existiu dentro. Esse novo estado de consciência abre espaço para uma vida mais plena e equilibrada. A transformação interior se expressa em gestos simples do cotidiano. Ele aprende a dizer não sem culpa, a valorizar seu tempo e sua energia e a escolher com cuidado com quem compartilha sua sensibilidade. Esses movimentos aparentemente pequenos representam uma verdadeira revolução interna, pois antes ele se anulava em nome do outro. Agora, encontra prazer em ser quem é, sem depender de aprovação externa. Jung afirmava que o verdadeiro processo de individuação é tornar-se inteiro, e é exatamente isso que acontece aqui. Essa mudança também se reflete nos relacionamentos futuros. O empata consciente já não cai facilmente em jogos de manipulação. Reconhece sinais de toxicidade logo no início e não hesita em se afastar. Sua sensibilidade, que antes o aprisionava, agora o protege. Ele aprende a usar a intuição como guia para construir vínculos autênticos. Essa transformação interior o coloca em um novo patamar de vida, onde não há mais espaço para máscaras ou ilusões. Transformar-se, no entanto, não significa alcançar perfeição. O empata continua humano, com suas vulnerabilidades, mas agora sabe como lidar com elas. Essa autoaceitação é libertadora, pois elimina a necessidade de buscar completude em outra pessoa. O empata compreende que sua força está justamente em acolher suas imperfeições com amor. Essa integração o torna inteiro e capaz de viver com autenticidade. O que antes era dor, agora se transforma em serenidade. Assim, a transformação interior marca o verdadeiro renascimento do empata. O ciclo tóxico com o narcisista deixa de ser uma ferida aberta e se torna uma lembrança distante. O empata emerge desse processo mais forte, mais consciente e mais livre. A experiência, embora dolorosa, cumpre seu propósito: despertar um potencial adormecido. Essa transformação não é apenas individual, mas também coletiva, pois um empata desperto inspira outros a também se libertarem. O aprendizado se transforma em legado. No estágio final dessa jornada, o empata conquista sua liberdade. Não se trata apenas de se afastar fisicamente do narcisista, mas de libertar a mente e o coração. Ele já não é prisioneiro das lembranças, nem refém de promessas quebradas. A liberdade conquistada significa caminhar com leveza, consciente do próprio valor. O empata entende que sua vida não começa nem termina em uma relação, mas na essência que carrega dentro de si. Essa liberdade se traduz em paz interior. O empata já não sente necessidade de explicar, justificar ou implorar por reconhecimento. Descobre que o verdadeiro amor nasce do respeito por si mesmo. Essa mudança profunda o coloca em sintonia com relações saudáveis, onde existe equilíbrio entre dar e receber.
A liberdade alcançada torna-se a prova viva de que é possível transformar dor em força. O que antes parecia impossível, agora se torna realidade concreta. O narcisista, por outro lado, permanece preso ao vazio que nunca conseguiu preencher. Essa diferença de destinos reforça a importância do despertar. O empata olha para trás e percebe que sua libertação não apenas o salvou, mas também lhe deu clareza para jamais repetir o mesmo ciclo. Jung dizia que não há expansão da consciência sem dor. A dor foi o preço pago, mas a liberdade é a recompensa. E essa recompensa vale cada passo do caminho. Essa conquista desperta gratidão. O empata aprende a olhar para a própria história sem rancor, entendendo que até o sofrimento teve um papel essencial. Em vez de carregar ressentimento, carrega aprendizado. Esse olhar amadurecido o liberta de forma definitiva, rompendo qualquer vínculo emocional com o passado. A liberdade deixa de ser apenas ausência de correntes e passa a ser presença de plenitude. O empata aprende a caminhar leve, de cabeça erguida. Assim, a liberdade conquistada sela o ciclo de transformação. O empata, antes aprisionado pela manipulação, agora é dono de si. A relação tóxica fica para trás como lembrança de um caminho superado. O despertar, a transformação e a libertação se unem para formar um novo capítulo de vida. O empata descobre que não apenas sobreviveu, mas renasceu. E essa nova vida, guiada pela consciência, é a maior vitória sobre a escuridão.